Opa, eu sou o Zé. E eu sou o Luan. Nós estudamos E fazemos cinema. e nem por isso precisamos assistir todos os filmes. Só que os de herói a gente vai. A gente não perde um de herói. De jeito nenhum. O que não falta hoje são heróis no cinema, invadindo as telonas e também nas séries e tudo quanto é lugar. Tá cheio de coisas saindo de herói mais heróis, e é universo, e é cross-universo e tudo mais, e vindo e resgata dos quadrinhos e faz reboot de clássicos e criam novos heróis e os cambal. Não para de vir heróis. Então a gente vai tratar um pouco dessa maratona de heróis, essa nova tendência aí. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Até 2020 a gente tem filme de herói a rodo pra sair. E essa quantidade de filme, tu acha que vai saturar o cinema de filme de herói? Eu acho que depende. Eu acho que depende um pouco, mas acredito que no geral não é uma preocupação, não. Eu não me preocupo com isso. Por exemplo, se temos um ícone, uma obra do entretenimento que acumula de certa forma muitos fãs, se ela funciona, se ela consegue evoluir bem, consegue dar certo isso, os fãs não vão parar e vão cada vez chegar mais fãs. Por exemplo, Simpsons. Olha quantos anos tem Simpsons e ninguém para de assistir. Quem assiste continua assistindo, quem gosta continua gostando. Dificilmente a pessoa enjoa. Chaves, quanto tempo tem Chaves e ninguém enjoa, sabe? Então eu acho que esse negócio de heróis, tudo bem que, não tô falando isso pra uma série do Arrow, por exemplo, né, que, sei lá, se fosse durar 20 anos a série, será que ia se manter? Não sei, isso realmente é complicado, mas o sentido do tema, esse tema a ser explorado, eu acredito que ele dificilmente vai se perder porque criança adora super-herói, adolescente, adultos mais velhos que, nossa, conheci os heróis lá da época de gibi, quadrinhos e vem agora os filmes, então todo mundo gosta de herói, todo mundo gosta. Por isso que eu acho que dificilmente vai saturar, dificilmente essa parte vai se perder. O meu medo é que certos nomes se saturem dentre tantos assim dos heróis, tipo Batman, Homem-Aranha. Nossa, Batman tem muito filme. Sim. Então eu tenho medo de desvirtuar um pouco, de usar muito o mesmo herói, sabe? Tem uma infinidade de heróis que não tem o seu devido espaço no cinema, nas séries e por aí vai. Vendo tudo isso que vem acontecendo, eu tenho mais ou menos uma teoria do porquê tanto se explora os heróis nos cinemas. Acredito que desde os filmes como a trilogia inicial do Homem-Aranha, filmes como o primeiro Homem de Ferro, que eles deram uma alavancada, eles mostraram o público imenso que tem para esse tipo de filme, essa temática de herói ou super-herói, né? Super-heróis, superpoderes, heróis, sei lá, outras quinquilharias, tipo Batman, que ele não tem superpoderes, mas é tudo ali englobado. Eu acredito que isso é porque a evolução do cinema foi muito grande, e com essa evolução a gente tem muito mais recursos hoje de CG, de captação de movimento, de possíveis cenários a serem criados, cenários tipo o mundo do Thor, por exemplo, que seria muito mais custoso ou inviável de se fazer, sei lá, nos anos 70, anos 80, o que era muito mais incomum. Você tinha muito mais heróis naquela época que você conseguia adaptar um cenário mais do cotidiano, mais ou menos assim, tipo os primeiros filmes do Batman, adapta lá uma cidade, não é nada extrapolado. Você não podia fazer, sei lá, um Guardiões da Galáxia nos anos 70, até podia, né, tem Star Wars e tal, mas ia ser muito mais custoso, então é uma coisa muito mais difícil de se arriscar naquela época do que é hoje. Hoje é muito mais fácil, tem tecnologia para isso. Então, dessa maneira, com essa visão, eu acredito que sim, isso é mais explorado atualmente pelos recursos que a gente tem. Sim, na minha opinião, os filmes de herói, eles alavancaram agora porque eles começaram a acertar nos roteiros. Começaram a acertar no roteiro, na direção da ação, começaram a acertar nessas partes assim que fez o filme ser aqueles blockbusters que captam todo mundo, assim. E também, hoje em dia, todo mundo é fissurado por herói, porque na época de ouro dos quadrinhos, quem era daquela época hoje em dia tá maior, as crianças continuam gostando de super-heróis, a classificação dos filmes continua sendo para essa faixa etária de 13 anos. E derivados, né? Brinquedo, videogame, sim, tudo, desenho animado. A quantidade de produto derivado de filme também. Brindezinho lá da pipoca no cinema, tudo. Ajudam a alavancar esse filme.
dando dinheiro para as produtoras. Como tu falou, a capacidade delas criarem os efeitos especiais está muito maior hoje em dia, que realiza o que a gente via, o que a gente lia em quadrinhos, o que a gente via nos desenhos, hoje a gente consegue ver na pele dos atores ali, na atuação real. Sim, era muito mais frustrante, por exemplo, você assistir o filme antigo do Hulk e depois ler o Hulk de hoje em dia, né? É até engraçado porque quem não acompanha muitos quadrinhos, né, não conhece e tal, eu sou um assim, eu não acompanho muito, mas eu tenho noção de que o Hulk do cinema atual, ele é muito mais fiel ao Hulk dos quadrinhos. Meu pai, por exemplo, ele conheceu o Hulk pelos filmes antigos. Foi muito engraçado quando eu fui ver com ele, eu acho que o Hulk de 2003... E ele olhou assim, mas tá tudo errado isso aí. O Hulk não era desse tamanho todo. Ele não era assim tão violento. É outra época, é outra realidade. Né? Eu expliquei pra ele, fui lá no Google, ó, pai, tá aqui o quadrinho onde o Hulk foi criado. Verdadeiro. Esse é o Hulk. Aí ele, olha só como é que pode, né? Modernidade tá aí. Uma coisa que eu li na internet e vi os filmes de herói, principalmente do estúdio da Marvel, tá criando um universo dentro dos filmes. Então, o que acontece no filme do Homem de Ferro aconteceu também no filme do Capitão América, aconteceu no filme do Thor. É um único universo, até que tem a junção deles no filme do Avengers. E isso ajuda muito a criar essa ilusão do mundo, essa beleza de como se fosse uma série, uma coisa vai seguindo a outra e vai te deixando com mais vontade de ver os próximos filmes. São filmes, de certa forma, independentes, mas ao mesmo tempo ligados, né? Você quer acompanhar na cronologia. Isso que é o legal, é uma grande sacada. E tu fica curioso com aqueles finais que tem pós-créditos, que vão alavancar outros filmes, como no filme do Hulk, que ele faz no Brasil, aqui, que parece Tony Stark no final chamando ele pra iniciar, pra fazer um grupo e tal, esse esquema. Você tocou num ponto muito interessante, que é uma estratégia meio de série, assim, pros filmes nesse universo. Porque se tu reparar, tem os créditos. Aí depois dos créditos tem sempre essa ceninha que é uma dica, uma amostra do que pode vir, e isso não deixa de ser, tipo, no próximo episódio, sabe? Sim, aquela coisa de série, mais ou menos nessa pegada. Então, realmente é uma sacada de gênio, na minha opinião, funciona muito bem. E assim como a Marvel criou o seu próprio universo, espero que a DC com a Warner consiga criar um universo muito legal também nesses novos filmes que estão vindo. E fui lembrado pela produção aqui que a série Agents of S.H.I.E.L.D., ela é uma série de TV, mas ela continua no mesmo universo dos filmes. Isso é muito legal. E eu gostaria que a DC fizesse isso com as séries de Arrow, Flash, que estão sendo, mas parece que os heróis, os atores vão ser diferentes, vai ser outro universo. E os filmes de herói? Eu acho necessário fazer um reboot? Eu acho que é bem válido, sim. O problema é quando eles fazem isso de uma maneira um pouco... recente? Não bem planejada, é que tem muito a ver com a época, né, no meu ponto de vista, sabe? Esse negócio de fazer reboot. Quando você faz um reboot, tipo, o Hulk foi legal pra caramba em 2003, o Hulk voltou com CG, ele voltou bem mais próximo do que é os quadrinhos, entendeu? Porque o outro Hulk era um cara forte e grande, então não convencia. Beleza? O filme não é aquilo tudo, mas eu prefiro ver ele do que o antigo. Mesma coisa o Tartaruga Ninja. Eu prefiro ver o de hoje do que os antigos, com aquelas roupas, aqueles... Como é que é o nome daquele mecanismo que fazia eles mexer a boca lá e tal, animatronic, né? Cara, quando eu era criança, assistia aquilo, eu já achava medonho, porque não convencia de jeito nenhum, cara. Qual é a criança que vai se convencer com aquilo? Eu adorava o desenho, eu adorava os jogos, eu adorava tudo. Mas quando eu vi os filmes, que feio isso! Aí teve aquele episódio dos Power Rangers que parecia uma tartaruga ninja. Tartarugaruja. Tartarugaruja. Mas enfim, teve aquela participação das Tartarugas Ninjas no Power Rangers no espaço, que eu também achei legal elas estarem ali, mas mesma coisa, elas estão mal feitas. Eu não gosto das Tartarugas Ninjas, é que nem o monstro do Power Ranger, é mal feito. E eu também não gostava disso quando era criança, eu gostava dos robôs. Era legalzinho. Mas, enfim... tem coisas que eu acho que vale a pena por causa disso. Quando você transpor um universo para uma nova tecnologia, um novo enredo, você quer geralmente mostrar a origem, como foi o Batman Begins, foi legal pra caramba e tal, foi uma nova roupagem pro Batman, né? Agora, quando você faz, teve a trilogia do Homem-Aranha, como a gente já citou, ela tem os seus problemas, principalmente as bizarrices do terceiro filme, né? Mas pô, ela já se encaixou lá. O primeiro e segundo filme eu gosto muito.
Então ela já fez o papel dela. Aí pouco tempo depois, falando de indústria cinematográfica, foi muito pouco tempo e já trouxeram de volta. Não que os filmes novos do Homem-Aranha sejam ruins, eu até gosto mais deles, gosto do novo ator como Homem-Aranha principalmente, do que os antigos. A produção tá toda concordando. Obrigado. Sim. Aí, gente. Valeu. Eu não sei porque, parece que eles não gostaram da história do Homem-Aranha, do Tartaruga Ninja. O Tartaruga Ninja, sei lá... É um clássico. É clássico, é muito clássico, aquele Tartaruga Ninja com aqueles bonecos lá todos. Eu sei, que nem Família Dinossauro. Família Dinossauro, sabe? É uma coisa assim clássica, assim. Mas eu gostei do novo filme do Tartaruga Ninja. Eu gostei também, só que Família Dinossauro era uma série de TV, então beleza. A mesma coisa lá Power Rangers, o orçamento era menor. Pô, legal, funcionava. E Família Dinossauro eu adorava. Agora ver o filme do Tartaruga Ninja e tu esperar uma coisa a mais e ver a mesma coisa que numa série de TV, pra mim era decepcionante, entendeu? Mesmo criança eu olhava aquilo, eu também quero uma roupa dessa, tá ligado? Sim. Eu acho que um dos grandes problemas de alguns reboots são pegar a história que a gente conhece, que a gente gosta e transformar ela de um jeito novo, assim, nessa nova origem, uma nova forma tipo Robocop novo que tem todo um negócio por trás, com família, com a roupa dele, com o jeito que ele age, a forma como ele é programado, todas essas coisas, tudo pegando esses clássicos que a gente formou assistindo, assim, e acaba machucando um pouco a gente, assim, mudando muitas coisas na história. Pra te ter uma ideia, o Robocop, eu defendo ele em alguns pontos, eu acho que ele tem umas ideias que foram bem pensadas pra nossa época, né, questão de ter a visão em primeira pessoa, ter o computador, beleza, até certo ponto eu acho interessante, eu acho que pode funcionar. Abraço Padilha. Só que, foi bem dirigido o filme, eu gostei. Só que tem umas coisas ali que fogem muito do Robocop que a gente conhece. Eu acho que você não pode fazer um reboot e desvirtuar aquele personagem icônico ou aquele acontecimento que é tão importante para a história, para a trajetória do personagem, a evolução dele, dos vilões, o universo dele, o conflito familiar, ele lembrando do lado dele mais humano e tal, essas coisas todas. As decisões que ele toma, ele tá meio sem carisma, assim, no filme novo, sabe? Sim. Ele tá muito um bonequinho, um fantoche ali. Tudo bem que tem essa parte também nos filmes antigos, mas não é assim tão escrachado. Então, esse ponto é que eles estão pecando, sabe? Teve um cuidado do universo ser mais futurista e tal, armadura com mais recursos. Sim. Essas coisas são legais. O preto tem ali sua justificativa, né? Aquela coisa preta. Quando saiu a imagem daquela roupa preta com aquele olhinho vermelho, assim, eu achei muito massa. Como um policial, robô. Sim, e tal. Então, é justificado. Só que, como filme isolado, eles são bons, assim, só que... Mas mudou o personagem. Tem uma história preguiça de filme, assim, que acaba estragando um pouco. Posso falar do reboot que deu certo? Fala. Superman super acertou. Muito bom. Superman... Batman acertou também o último. Não, mas Batman sempre foi legal. Mas tu fala o Superman. O Superman, o Retorno do Homem de Aço. O Homem de Aço, concordo. O Homem de Aço. E ele foi bem curto o período entre o Retorno e o Homem de Aço. E eu adorei o Homem de Aço, né? É um exemplo que funcionou. Embora eu acho que também ele tá se arriscando muito. Eu não gosto quando se explora tanto o mesmo personagem, tanto a mesma marca, Início o mesmo universo. de novo. E começa de novo. Se bem que filme de Superman tem que mostrar o início dele, né? Terra tem que mostrar. Da Terra Natal. O bom do Homem de Aço é que não mostrou todo aquele... o crescimento dele, né? O crescimento não precisava, já tem Smallville aí. É verdade. Eles têm que tomar esses cuidados, mas é por isso que a minha opinião é de reboot só depois de uma certa época, digamos, uma certa geração ter passado. Tanto de público quanto tecnológica e recursos. Que nem a Lanterna Verde, que o próximo só vai em 2020. A gente vai esquecer... depois daquilo lá. A gente vai esquecer do último até 2020. E para fechar, a gente gostaria de deixar aqui os nossos desejos profissionais. Um herói que já está presente no cinema e que a gente gostaria de trabalhar num possível novo filme, né, Luan? Sim, exatamente. Eu, particularmente, gostaria muito de trabalhar no novo filme do Zorro, porque é um herói que marcou minha infância, é um herói que eu gosto muito, e assim como o Batman, ele não tem superpoderes, ele se vira lá com a esperteza dele, as habilidades dele, só que diferente do Batman, ele não tem uma tecnologia. Isso que eu gostaria de trabalhar
no filme do Zorro, porque ao mesmo tempo é um filme de época e ele tá, em termos de armamentos, de igual para igual com os inimigos dele. Sim. Ele tem muito do gingado ali da manha dele na espada, isso que é o legal. E tu, vai? Eu gostaria muito, muito de ver um filme do Arrow, Green Arrow. Ver e fazer, né? óbvio. Não, e trabalhar em um. Trabalhar em uma produção, por causa do parkour, sei lá, ou arco e flash que eu sempre fui apaixonado. E aí, eu tô gostando muito da série e gostaria muito de um filme e trabalhar em um. Legal. Eu acho que deveria ter da Viúva Negra. Apoiado. E com tanto filme de herói agendado, qual herói que não tá nesses filmes que vão sair que tu gostaria de ver no cinema, Zé? Olha, boa pergunta, Luan. Eu, particularmente, tenho, assim, uma lista, né, de vários heróis que eu poderia citar. Tem heróis de desenhos clássicos, mas um deles que marcou muito a minha infância e acho que cada vez mais o contexto para ele surgir é mais e mais válido, que seria o Capitão Planeta. O poder é de vocês. Eu nunca vi o filme dele, nunca li nada a respeito de alguma possível produção nem nada. O que eu mais vi foi trabalho de fã mesmo, né? Tem até um fan trailer, live action, que fizeram sobre ele. E eu acredito sim que possivelmente possa surgir algum dia em um filme do Capitão Planeta. Tem recurso para isso, tem elenco que encaixa, são personagens que não são tão difíceis de conseguir um ator que combine, são pessoas normais assim e tal, então eu acho bem válido sim fazer um filme do Capitão Planeta. Eu gostaria muito que tivesse, gostaria muito de trabalhar nele, inclusive, se um dia chegarmos lá. Excuse me, sir. There's a recycle bin right here. Get bent, you blue freak. Put it in the bin. Mas e tu, assim, tem algum? Cara, eu tentei pensar num que não vai sair no cinema ainda, mas todos os que eu gosto e que gostaria mesmo de ver no cinema já estão agendados aí nos anos seguintes. É muito herói no cinema, né, gente? É muito herói no cinema. Mas bom, hoje foi o papo sobre os heróis mesmo, dessa enxurrada e que tá dominando o cinema e que a gente adora, então pode continuar vindo mais filmes de heróis que a gente gosta. Esperamos que seja sempre muito bom. Mas vamos ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos lançamentos e também seguir o canal e a gente aqui nas nossas redes sociais, fica sempre no final, na descrição, para poder acompanhar os lançamentos. Lembrando que as nossas redes sociais particulares você pode usar para falar diretamente com a gente, mas siga-se no canal para você acompanhar as novidades, os bastidores e tudo mais com relação ao nosso conteúdo, ok? Por favor, deixe um gostei para dar aquela força. E é isso aí. Tchau! E comente aqui embaixo o herói que você quer que saia no cinema e que não esteja agendado para esses anos aí. Muito obrigado. Valeu! Quem quer trabalhar mesmo com cinema, com filmes, existem leis que ajudam a você desenvolver os seus filmes, assim, com editais, assim como a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, que obrigatoriamente cada canal de TV fechada ou aberta tem que ter 30% dessa programação com produções nacionais. Produções nacionais, sim. Então existem sim recursos que incentivam, apoiam, né, que você pode correr atrás